Olá pessoal, aqui é o professor Márcio da disciplina de Física. Espero que todos estejam em casa, estejam bem, com saúde. Vim aqui hoje, pessoal, com esse vídeo apresentar para vocês o capítulo 6, que é o tema da aula de hoje, que tem como título o processo de troca de calor. Então, basicamente, são três tipos de troca de energia, né? De condução, de transmissão de energia, que é através da condução, da convecção e da radiação, tá certo? O primeiro processo de transmissão de calor é chamado de condução. Por quê? Porque ele acontece de forma que, se você observar aí a imagem, né, do livro de vocês, que fica na página 71. Se você observar, pessoal, ele acontece de partícula a partícula. Como assim, professor? Bom, se você tem uma barra e a extremidade dessa barra está próxima a uma fonte térmica, o calor ele vai ser transmitido ao longo dessa barra, tá certo? Partícula a partícula, ou seja, uma partícula vai ganhando energia, aumenta de temperatura. Aí ele excita outra partícula que está próxima, e assim sucessivamente, de forma que o calor ele vai sendo conduzido ao longo da barra. Então quer dizer, professor, que para a condução de calor é necessário que exista um meio material? Sim. Então é necessário que exista um meio material, seja um meio sólido ou até mesmo um meio líquido. Então molécula vai transferindo energia para outra molécula. Assim se dá, né, o processo de transmissão por condução, molécula a molécula, partícula a partícula. Ok? O segundo processo de condução, pessoal, é por convecção, tá certo? Fica lá na página 75 do livro de vocês. Então, a transmissão de calor por convecção. Para que isso aconteça, pessoal, precisa também ter um meio material. Então, mas assim, não precisa ser, não pode, na verdade, ser um meio sólido. Então, a transmissão de calor por convecção só acontece nos meios líquidos, no fluido. Líquidos, né, os líquidos em gerais, ou no fluido como, por exemplo, o ar. Também acontece a convecção, tá certo? Então, se você observar aqui a figura na página 75, a gente tem uma panela, né, com água, né, ela está no fogo, e a água começou a entrar em ebulição. Então o que é que acontece? Vai existir umas correntes de convecção, chamadas correntes de convecção, ou seja, a parte aqui embaixo da panela, que está mais quente, ela vai subir. Então, ó, a massa de água que está aqui embaixo, ela vai subir, mais quente. A massa mais fria, ela vai descer, ocupando aquele espaço. Então vai existir um fluxo aqui, ó, uma troca de massa de água, no caso da água, né? Então o calor ele vai se propagar nesse sentido, como mostra aqui na figura, ok? Então essas linhas aqui, essas setas estão mostrando as correntes de convecção, né? E a convecção vai acontecendo, ou seja, a parte mais quente de baixo sobe, a parte mais fria de cima desce, ocupando o espaço que ela deixou. Então isso é a convecção, é uma troca de massas, né, de um fluido, através aí do aquecimento da água na parte inferior aqui da panela, tá certo? Esse é o processo de convecção. Pessoal, qualquer dúvida, leia um livro, tá certo? As páginas que eu indiquei lá, elas são para vocês lerem, não assistir somente videoaulas. Então, a leitura é muito importante para você poder responder às atividades que eu postei, tá certo? Então, a atividade que eu postei lá no Google Sala de Aula fica na página 77. Eu pedi que vocês fizessem as atividades da questão 8 até a questão 14, tá ok? Bom, o último processo de condução de calor fica na página 78, né? Que é a transmissão de calor por radiação, ou seja, nós recebemos a luz do sol, né, que é uma fonte térmica,
através de ondas eletromagnéticas. Então a luz é uma onda eletromagnética. Então a gente recebe energia em forma luminosa, né, na forma de luz. E a gente também recebe energia na forma de calor, que é o mesmo processo, né? Ou seja, através de ondas eletromagnéticas. Tá certo? Essa energia é transmitida. Então, assim, na radiação não precisa de um meio material para que essa energia seja propagada. Então, acontece mesmo sem ter um meio material. Tá certo? Esse é o processo de radiação. Então, só recapitulando. Lá no processo de condução, de transmissão de calor por condução, é necessário, né, que aconteça através de meios sólidos, principalmente nos meios sólidos. O processo de condução de calor por convecção, de transmissão de calor por convecção, acontece nos meios líquidos, né, nos fluidos em geral, nos fluidos, porque pode acontecer no líquido, né, e também no gás. No vapor também acontece a convecção. A convecção não acontece nos meios sólidos, não acontece nos meios sólidos, tá certo? Por quê? Porque a convecção ela acontece através da troca de energia e, junto com essa energia, massas da substância, ela também é trocada, é deslocada. Então, no meio sólido não tem como se deslocar uma molécula, uma partícula de um lugar para outro, tá certo? Então, no meio sólido não acontece. Já a transmissão de calor por radiação, né? A transmissão de calor por radiação, ela não precisa de nenhum meio material para se propagar, tá certo? É o exemplo que é dado aqui no livro. A luz do sol ela chega até nós, né, através desse processo, dessa transmissão por ondas eletromagnéticas, tá ok? Então, pessoal, é isso, né? Leiam o livro, tá certo? Façam as atividades, postem lá no Google Sala de Aula, assistam as videoaulas que eu postei lá no grupo da nossa sala, tá certo? E tenham um bom dia e bons estudos.